Estamos de volta com o nosso vitrine. Agora me conta aqui uma coisa aqui, ó. Sabe quando você conhece uma pessoa nova, que as coisas estão indo bem, tudo legal, lindo, e do nada, a pessoa some. Some, desaparece, sem deixar notícias, ó, evapora. Esse é o assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Adriana Montini, maravilhosa, que está aqui hoje para falar justamente esses contatinhos fantasmas. Adri, pelo amor de Deus, mulher. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Então, esse efeito ghosting tá tão na moda, né? Ele some que nem um fantasminha. Então, tá aí, a torta direita. Eu falo assim, cadê a responsabilidade afetiva dessas pessoas? Acontece, tá certo, acontece mais de homens, dá uma de Gasparzinho e sumir. Mas tem umas moças assim que estão aprendendo, sabe? Estão na escola da vida e estão aprendendo com eles a desaparecer também. Tipo, bala trocada não dói. Mas eu falo assim, qual a responsabilidade afetiva dessa pessoa? Ele não sabe que ele não pode despertar no outro sentimentos que ele não está a fim de cultivar? Não tinha uma frase do Pequeno Príncipe que dizia isso? Exatamente, não bem dele mesmo. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Exatamente. Qual é o perfil desse tipo de pessoa? Bom, especialista em desaparecer, né? Especialista 171 emocional, a gente chama hoje em dia, tá? É aquele cara que nem sempre ele tem fins lucrativos na coisa, mas tem fins sexuais. Ele busca uma vítima, ele é um predador que busca uma vítima para sexo, para satisfazer as vontades dele enquanto é interessante para ele, ele tá no jogo. Quando não for mais interessante para ele, ele simplesmente vai sumir da vida da parceira ou do parceiro e simplesmente assim que não responde mais mensagens ou de repente você vê no WhatsApp aquela fotinho sumindo. Desaparecendo. Bloqueando. E bloqueando, sem dizer um tchau, um até logo, sem falar assim, o que seria, né? Falar assim, Adri, como seria legal? Seria legal que a pessoa falasse assim, tipo, nós estamos nos conhecendo, Paty. Eu e você, nós estamos num romance e tal. De repente eu falo assim, Paty, eu gosto de você, você é querida do meu coração, mas assim, Paty, eu sinto muito, mas nós estamos em estágios diferentes da vida. Eu quero uma coisa, você quer outra. Sabe? Dá uma satisfação, gente. Vai vazar? Dá uma satisfação. Ô, Adri, deixa eu te perguntar. Porque assim, ó, às vezes, tá tudo legal. Na nossa visão, bom, gente, tá legal, a gente tá se divertindo. Mas assim, a pessoa não tem um motivo. Mas não é motivo, meu amor. É simplesmente o biotipo, o modus operandi da pessoa. Simplesmente ela não deixa claro que ela só queria um encontro fortuito, 2 encontros fortuitos, 3 encontros fortuitos. Até quando convém. Até quando convém, apareceu uma pessoa nova ou simplesmente descurtiu. São pessoas assim, eu falo, tá nesse mundo que as pessoas não gostam de se frustrar, às vezes apareceu uma pessoa mais interessante, ele parte para a próxima. Mas a questão não tá com você. Quem é mal resolvido é o outro. É isso que eu tenho que deixar para a pessoa lá de casa. Não fica, o que eu não tinha de suficiente, o que eu dei, o que eu não dei, o que eu... É isso que eu ia te perguntar agora. Sabe por quê? Gente, quando a gente fala assim, ó, porque eu tô indo embora, eu tô te largando, eu tô te abandonando, mas olha, não é nada com você, tá? Aí pronto. Cobras e lagartos na nossa cabeça, porque a gente pensa assim, o problema fui eu, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Adri, aí a pessoa entra num outro período, que é um período de sofrimento, de falar assim, eu não fui suficiente. Exatamente, entra num luto, sabe? Eu falo assim, tem até uma música, acho que do Henrique Juliano, que fala traumatizei, não sei o que, foi eu que traumatizei. Exatamente. Às vezes a pessoa não se toca quantos traumas ele deixa naquela mulher ou que ele deixa naquele homem por um ato tão infantil, imaturo, que da mesma forma que ele entrou na vida da pessoa, saia pela porta da frente. Saia pela porta da frente, não deixa coisas mal acabadas, não deixa o disque, porque, sabe, às vezes eu tenho pego em consultório moças com feridas emocionais do tamanho de um rombo, com tentativa de suicídio, gente, por causa de vários relacionamentos. Isso é gravíssimo. Daí eu trabalho com elas assim, não é o que você não tem, mas de repente, que sinais que você dá que você também não estava disponível? Ou pior, por que você só procura na sua vida relacionamentos com pessoas que não estão disponíveis para relacionamentos, já que você tá? Cadê aquela pré-seleção?
elas dão risada da minha cara. Eu falo assim, sabe quando a gente vai contratar para empresa aqui? Tarobá FM está contratando isso e aquilo. O que você tem que cumprir lá para Tarobá? O teu né? currículo. Veja o currículo da pessoa, veja se ela tem todos os critérios e principalmente se ela está disponível. Mas daí não tem aquele conhecer. É oi na balada, beijo, cama e perde seu interesse. Então, são relacionamentos muito vorazes, muito rápidos, muito efêmeros e tem essa coisa de uma juventude, uns adultos insatisfeitos com a própria relação, tentando cobrir o vazio emocional deixado por lacunas lá do seu passado, que você não sabe nem quando é. Sabe? Na verdade, quem precisa de terapia, muitas vezes, não é aquela paciente que vem. Lógico que ela precisa porque ela ficou com uma ferida emocional. Tá machucada. Mas aquele rapaz que deixou dela antes, aquele rapaz precisa muito mais tratamento que ela. Por quê? Porque ele sai por aí machucando N pessoas e não se dá conta disso. Dizer que, por exemplo, assim, esse tipo de pessoa é um tipo de sociopata. Sim. Tipo, ele fez isso com você. Perfeito, amor. Aí ele vai amor. fazer comigo. Perfeito. Aí ele vai fazer com a Ed, vai fazer com quem tá em casa. E isso se torna um hábito. A gente pode chamar isso Perfil, de é um padrão. É um padrão. É um padrão. E você não está errado em colocar esse padrão como se fosse um sociopata, sim. Porque na escala do sociopata, existe um estelionatário, um 71, até aquele maníaco do parque que pica as pessoas e coloca lá na cova. Então, tem aquele pequenos golpes. Graus, né? Grau, aquele negócio. A frase clássica desse sociopata, desse estelionatário é... tem 5 pessoas que saem de casa sempre para serem enganadas. Você só foi uma delas. E ele vai repetir. Ele vai repetir, porque ele é uma pessoa vazia. Ele não tem o que dar. Ele está sempre com um vazio emocional muito grande dentro dele, que muitas vezes você verifica, cobre com outros vícios, sabe? E não tem uma lacuna, ele não está buscando um relacionamento. Ele está simplesmente buscando sexo. Pois é, buscando agora, diversão. Quem tá assistindo a gente deve estar pensando assim, mas meu Deus, existe uma maneira de eu perceber. Comecei a sair com a pessoa, ele é muito legal, nossa, que homem legal, gentil, abre a porta do carro, faz tudo por mim, eu sou maravilhosa para ele, e de repente ele some. Tem como perceber, Adri, se eu serei abandonada? Ele dá alguns sinais? Nesse caso, ele dá sinais, sim. Ele começa a ficar evasivo, ele começa a conversar menos pelo WhatsApp, ele vai sumindo aos poucos. Ele começa a ficar com muito compromisso. Antes ele não tinha tanto compromisso, ele te via qualquer hora, meio da tarde, de repente pegava para tomar um café. E quando você vê, a pessoa começa a desaparecer e vira desinteressar e vira uma fumaça na sua vida. E agora, assim, primeiro ele te faz sentir a mulher mais perfeita do mundo. Mais perfeita do mundo. Isso é muito injusto, né? Isso é um golpe. Por um lado, é injusto, mas por outro lado, eu olho o lado da codependência, da carência dessa mulher que cai nesses narcisistas, nesses sociopatas. É sempre o mesmo perfil da mulher codependente, que tá carente, que tá querendo um relacionamento, que ela se entrega, ela fica muito disponível. Lembrando, gente, nós somos serizinhos coordenados por essa parte aqui do cérebro. Primitivo. Nós somos... Que tem que desenvolver, a gente não consegue muitas vezes. Não, mas a gente lida por impulsos e instintos. Homem ainda tem o instinto de caça. Desculpa lá em casa, sabe? Homem ainda tem instinto de caça, ele ainda quer ser o provedor, ele ainda quer o seu mantenedor, ele ainda busca um desafio na vida. Então, muitos que, quanto mais primitivo o cara mais ele está em busca de uma caça nova. O Gasparzinho muda? Ele melhora? Ele se torna presente? Olha, se ele pegar uma que for mais lambaia que ele, tipo, sabe? Mais Gasparzinho que ele, que não fique tão... Ele vai começar a criar vínculo porque ele vai falar assim, o que essa mulher tem? Por que essa mulher tá sendo tão difícil pra mim? Ué, nunca aconteceu isso com ninguém? Nunca aconteceu comigo, todas caem na minha lábia. Por que essa daí tá assim? Não tá? É a dica que eu deixo pra lá em casa, pra mulherada, sabe? Pros meninos também. Um passo à frente, né? Sempre, exatamente, sempre de uma maneira ampla. Estruturando, nunca esteja tão disponível. Crie sempre aquela coisa, o que virá. Não se entregue tudo, não conte sua vida sempre tudo, não se entregue de bandeja, não esteja tão disponível para uma pessoa que não mostra que está tão disponível assim para você. Padre, a pessoa fica desacreditada, né? Porque ela fala assim, o que tem? Ela sempre vai ser assim, a pessoa sempre vai se aproximar de mim, ela vai desaparecer, vai fugir, vai sumir. E daí eu tenho que ver o que eu preciso curar em mim, que dependência é essa que eu preciso tanto de uma pessoa. Quando eu tenho uma autoestima elevada, quando o meu autoconhecimento é muito bom, quando eu tenho auto-amor
amor, eu começo a olhar e gostar de mim. Quando eu aprendo a lidar com a minha solitude, gostar de quem eu sou, amar, não é qualquer pessoa que eu abro a porta, principalmente a porta do meu coração. E isso vale para qualquer idade, né? Qualquer não é idade, qualquer sexo. Aí você fala assim, meu não. Deus, mas eu sou tão experiente, eu já tenho Não, 40 não, anos, não. tô caindo nessa. Não, essa semana mesmo eu tive uma conversa com uma amiga que é advogada aí das boas e a gente está vendo com os processos de estelionato emocional. Mulheres médicas, advogadas, mulheres que ganham mais de 20 mil reais por mês caindo em golpe de estelionatário financeiro, meus amigos. Financeiro, caindo. É, aquele cara que vem, hoje te empresta 1.000, 2.000, depois ele devolve, vem, não sei o que, de repente ele pega uma quantidade maior, de repente ele está usando o teu nome e quando você vê, você está no estelionato emocional, sim, com grandes perdas financeiras. Uma delas, inclusive, cliente dessa minha amiga, perdeu mais de 200 mil com um rapaz aí. Tem que tomar cuidado muito com isso. E tem aquele caso lá, daquele golpista do Tinder, né? O golpista do Tinder. Adri, vamos lembrar aí as suas redes sociais? Então tá, gente, eu tô no Instagram lá, @AdriMontini. Me sigam, mandam direct, que eu tô sempre lá e respondo assim que puder. Linda, maravilhosa, super alto astral. A Adri é uma pessoa maravilhosa pra conversar, viu? Tem sempre um ensinamento pra gente. Então, mulherada, fica ligada, tá bom? Por favor, segue a Adri lá, porque tem várias dicas boas lá, tá bom?